No alto das montanhas, aninhada entre picos e segredos, ficava a vila de Alvorada. Um rio, rápido e frio, cortava seu coração. Conectando as duas metades, uma simples ponte de madeira, a ponte dos arrependimentos. Os moradores sussurravam sobre seu estranho poder. À meia-noite em ponto, diziam: a ponte faria você ouvir seus erros do passado. Uma sinfonia de sussurros, ecoando seus arrependimentos mais profundos. A vida em Alvorada era simples, governada pelos ritmos da natureza. Mas para um jovem chamado Luiz, as montanhas pareciam muralhas, sufocando seus sonhos. Ele ansiava por mais do que a vida tranquila de seus ancestrais. Luiz sonhava com um mundo além dos picos, um mundo onde ele pudesse trilhar seu próprio caminho. Os sussurros da ponte não o assustavam, ainda não. Ele acreditava que não tinha arrependimentos, nenhuma sombra para assombrá-lo. Luiz era conhecido em toda a Alvorada por sua inteligência rápida. Desde pequeno, ele demonstrava uma curiosidade insaciável e uma habilidade notável para resolver problemas. E sorriso ainda mais rápido. Seu sorriso era contagiante, iluminando qualquer ambiente que ele entrasse e conquistando a simpatia de todos ao seu redor. Ele tinha um charme que poderia desarmar até o morador mais rígido. Luiz sabia como falar com as pessoas, como entender suas preocupações e oferecer palavras de conforto. Seu pai, um agricultor envelhecido pelo tempo com mãos calejadas, via a si mesmo nos olhos do filho, o mesmo anseio por algo mais. Ele lembrava-se de seus próprios sonhos de juventude, sonhos que foram deixados de lado pelas responsabilidades da vida na fazenda. Mas a mãe de Luiz, com o rosto marcado pela sabedoria de gerações passadas, nutria um profundo desconforto com as ambições do filho. Ela temia que ele se perdesse em suas buscas, que esquecesse as raízes que o sustentavam. Ela conhecia o preço da ambição, os sacrifícios que ela exigia. Tinha visto muitos jovens partirem em busca de fortuna, apenas para retornarem com corações partidos e sonhos despedaçados. Os anos se passaram, marcados pela mudança das estações e pelo ritmo constante da vida na vila. A cada estação, Luiz crescia mais forte e mais determinado, mas também mais dividido. Luiz se tornou um jovem capaz, seu coração dividido entre o amor por sua família e a atração pelo desconhecido. Ele sentia uma responsabilidade profunda para com seus pais, mas também uma inquietação que não podia ignorar. Os sussurros da ponte, antes murmúrios distantes, começaram a soar mais nítidos em sua mente. A ponte, um símbolo de passagem e mudança, chamava por ele, prometendo aventuras e oportunidades além de sua imaginação. Ele os colocava de lado, concentrando-se em seus planos, no dia em que deixaria a Alvorada para buscar sua fortuna. Luiz passava horas estudando mapas e traçando rotas, sonhando com os lugares que visitaria e as pessoas que conheceria. Ele acreditava que o verdadeiro sucesso estava além do horizonte familiar, além das sombras das montanhas. Para ele, o mundo era um livro aberto, esperando para ser lido e explorado. E ele estava determinado a escrever sua própria história nas páginas da vida. Numa manhã fria de outono, com o coração cheio de esperança e a mochila cheia de sonhos, Luiz se preparava para uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O ar estava fresco e a névoa pairava sobre a paisagem, criando um cenário quase mágico. Luiz se despediu de Alvorada, sua pequena vila natal, onde cada rosto era familiar e cada rua guardava memórias de sua infância. Ele sabia que estava deixando para trás um pedaço de si mesmo. Ele prometeu aos pais que voltaria um vencedor, um homem digno de seu sacrifício. As lágrimas em seus olhos refletiam a mistura de tristeza e orgulho que sentiam ao vê-lo partir. A vila, agarrada à encosta da montanha, encolhia a cada passo que ele dava. Cada vez mais distante, ela se tornava uma lembrança, um ponto no horizonte de sua nova vida.
Ele não olhou para trás. Sua determinação era inabalável, e o futuro, embora incerto, parecia promissor. As luzes da cidade, um brilho distante ao pé das montanhas, o chamavam para a frente. Elas representavam oportunidades, desafios e a promessa de um novo começo. Anos se passaram em uma busca implacável pelo sucesso. Luiz enfrentou dificuldades, superou obstáculos e se reinventou inúmeras vezes. A cidade, um labirinto de concreto e ambição, engoliu Luiz por inteiro. Ele se adaptou ao ritmo frenético, à competição constante e à pressão incessante. Ele trabalhou incansavelmente, subindo a escada corporativa, cada degrau o levando para mais longe da vida simples que havia deixado para trás. Cada promoção era uma vitória, mas também um passo em direção a um mundo mais solitário. Seus sucessos eram vitórias vazias, marcadas por momentos fugazes de triunfo e uma sensação crescente de isolamento. As celebrações eram breves e logo se transformavam em mais trabalho e mais responsabilidades. Ele havia alcançado o que pensava desejar, mas um vazio angustiante se instalou em seu coração. As conquistas materiais não preenchiam o espaço deixado pela ausência de conexões verdadeiras e significativas. Os sussurros que ele antes ignorava ficaram mais altos, ecoando pelo silêncio cavernoso de sua existência solitária. Eles o lembravam das promessas feitas, dos sonhos esquecidos e do preço pago por seu sucesso. Seção 4. A despedida de uma mãe. 10 anos se passaram desde que Luiz sentiu pela última vez o calor do sol de sua vila em sua pele. Ele se lembrava dos dias de infância, correndo pelos campos, sentindo a brisa suave e o cheiro das flores. Aquele calor, que antes era um conforto, agora parecia uma memória distante, quase irreal. 10 anos perseguindo sombras, construindo muros ao redor de seu coração. Ele se isolou do mundo, acreditando que a solidão era sua única companheira fiel. Cada passo na floresta escura era um reflexo de sua alma, perdida e sem direção. Um mensageiro chegou à sua porta, com o rosto sombrio, trazendo notícias que perfuraram a realidade cuidadosamente construída por Luiz. Sua mãe havia partido. A carta, com suas palavras simples e diretas, carregava um peso insuportável. Ele leu e releu, esperando que as palavras mudassem. Mas a realidade era imutável. A notícia o atingiu com a força de um golpe físico, abrindo rachaduras na carapaça de gelo que ele havia construído ao seu redor. Ele sentiu uma dor profunda, uma dor que não sentia há anos. As lágrimas, que ele pensava ter esquecido como derramar, começaram a cair. A viagem de volta à Alvorada foi um borrão de culpa e tristeza. Cada árvore que passava pela janela do veículo parecia sussurrar lembranças de tempos mais felizes. Ele se perguntava como havia se afastado tanto de tudo o que importava. Cada passo em direção à vila parecia um passo a mais no abismo de seus arrependimentos. Ele se lembrava das promessas não cumpridas, das visitas adiadas, das palavras não ditas. O peso de suas escolhas parecia aumentar a cada passo. Ele havia trocado o calor do amor de sua mãe pelo abraço frio da ambição. As fotografias antigas, agora desbotadas, eram testemunhas silenciosas de um tempo em que ele era amado incondicionalmente. Ele se perguntava se algum dia poderia se perdoar. Agora, de pé, aos pés das montanhas que antes pareciam muralhas de prisão, ele percebeu o verdadeiro custo de suas escolhas. As montanhas, que antes representavam desafios a serem conquistados, agora pareciam barreiras intransponíveis de arrependimento e dor. A ponte dos arrependimentos, um espectro de seu passado, o aguardava. Ele sabia que atravessar aquela ponte significava enfrentar todos os seus demônios, todas as suas falhas, mas ele também sabia que era a única maneira de encontrar algum tipo de redenção. Ele sabia que não podia mais fugir dos sussurros, os sussurros de sua mãe, de seu passado, de sua própria consciência.
Ele precisava enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e encontrar uma maneira de seguir em frente. Seção 5. Retorno à ponte. A vila o recebeu de braços abertos e olhos tristes. Seu pai, com o rosto marcado por uma década de preocupação e tristeza, o abraçou com força. O cheiro familiar de sua casa de infância, uma mistura de fumaça de lenha e lavanda de sua mãe, o encheu de uma dor agridoce. Quando o sol mergulhou no horizonte, lançando longas sombras sobre a alvorada, Luís soube o que tinha que fazer. Ele se dirigiu à ponte, suas tábuas de madeira desgastadas pelo tempo e pela passagem de incontáveis almas. O rio corria ruidosamente abaixo, uma torrente de segredos, sussurrados e arrependimentos não ditos. O ar ficou pesado de expectativa à medida que a meia-noite se aproximava. Luís parou no centro da ponte, seu coração batendo forte contra as costelas como um pássaro em cativeiro. Ele fechou os olhos, preparando-se para o ataque dos sussurros. Os ecos de seus erros do passado.